E aí pessoal, tudo bem? Vocês então que clicaram no link vão receber a partir de agora a correção dessa prova do TRT da 24ª região, prova feita em 2017 pela Carlos Chagas, ok? Vamos ver aqui então como que a Carlos Chagas vem cobrando as questões, quais os assuntos mais cobrados e eu vou dando algumas dicas aqui para sua preparação, beleza? Vamos para a primeira questão? Então vem comigo! Framboesa, nome bonito, Framboesa pretende criar a Associação X e Ludmila pretende criar a Cooperativa S. Consultando a Constituição Federal, elas verificaram que... Vamos lá, olha aqui pessoal, a primeira dica que eu gosto de mostrar para os meus alunos quando vão fazer uma prova da Carlos Chagas é a seguinte: pode até ser que na prova do TST especificamente, ele venha cobrando de uma forma um pouco diferente. Mas em 90% das provas da Carlos Chagas, ela venera a literalidade da Constituição Federal. Então, claro, você tem que ter uma base da doutrina, você tem que ter uma base da jurisprudência, óbvio. Agora, é imprescindível, é necessário e obrigatório para a prova de direito constitucional que você tenha uma noção seca da Constituição. Por exemplo, essa questão aí é uma questão de direito individual, do artigo 5º. Veja bem, não cai em provas da Carlos Chagas, despenca. O artigo 5º, que fala sobre os direitos individuais. O artigo 12, que fala sobre nacionalidade. Para vocês que vão fazer prova do TST, Tribunal Superior do Trabalho, dos artigos 6º ao 11, onde ele pega essa parte ali de direitos sociais. Então, muito cuidado com a literalidade da Constituição. Por exemplo, esse caso aí. Esse caso é um caso tranquilo, previsto ali no artigo 5º. E aí vamos observar para vocês verem as alternativas. E aí vocês vão perceber que ele muda uma palavrinha, coloca uma palavra que não existe, tira uma palavra que tem. Quer ver? Vem aqui comigo. Então, elas perceberam o quê? Que a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Opa, já achamos aí a alternativa correta. Você vai encontrar isso aí lá no artigo 5º, inciso 18. Lá ele fala que a criação de cooperativas e, na forma da lei de associações, independe de autorização do Estado, sendo vedada a interferência do Estado no seu funcionamento. E aí, justamente nos preparando para o pior, eu vou lhe dar uma dica. Tranquilo, não temos aí tempo de falar detalhe por detalhe, isso aqui não é um curso teórico, é um curso de exercício aí, quero só dar algumas dicas para vocês. Quando nós falamos aí de associações, de cooperativas, pensando em uma prova jurisprudencial, que não é muito a onda da Carlos Chagas, não deixe de ler inerente a esse assunto, a súmula 629 e a súmula 630 do Supremo Tribunal Federal, beleza? A súmula 629, ela vai envolver questão de associação com mandado de segurança coletivo, que essa súmula que ela acaba sendo uma exceção à questão do representante do substituto processual. Deixa eu te dar um exemplo aqui, presta atenção. Quando você pega o artigo 5º, a Constituição fala que as associações, presta atenção, as associações quando expressamente autorizadas, podem representar seus filiados judicial e extrajudicialmente. Então entenda, quando uma associação quer entrar com ação judicial em meu nome, ela tem que pedir a minha autorização. Essa é a regra. Quer entrar com a ação em nome do associado, então peça ali uma autorização, beleza? Isso é o que nós chamamos de representante processual, é a regra. Só que nós temos a exceção, que é o substituto processual. O substituto processual é aquele que pode entrar com a ação no seu nome, independentemente da sua autorização. É a exceção, né? E é o que acontece no mandado de segurança coletivo. Vocês vão ver, ao ler a súmula 629, que ela fala que no caso do mandado de segurança coletivo, os sindicatos, as associações, as entidades vão agir como substitutos e não como representantes processuais, beleza? E a súmula 630, ela fala que não precisa envolver ali toda a associação para que eu possa entrar com um mandado de segurança coletivo em nome dos associados, beleza? Mais uma vez eu reitero, não é muito a pegada da Carlos Chagas, questão de jurisprudência, questão de súmula vinculante. Mas deixo aí justamente pensando no pior que possa acontecer. Vamos analisar as demais alternativas? Vem aqui comigo. Então vamos lá. Então sabemos aí que a A está perfeita, mas veja bem. A criação de associações e na forma da lei, a de cooperativas, dependem de autorização. Pode parar. Não dependem, independem
dependem de autorização. C. Somente a criação de associações depende de autorização, sendo inclusive permitida a interferência estatal em seu funcionamento. Não, sabemos que não precisa de autorização e sabemos que o Estado não pode intervir no seu funcionamento. D. Somente a criação de associações depende de autorização, sendo, porém, vedada a interferência estatal em seu funcionamento, não precisa de autorização. E a E, somente a criação de cooperativa depende de autorização, sendo, porém, vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, todos os demais itens aí, como vocês puderam perceber, estão incorretos. E, de fato, a única correta, com base no artigo 5º, inciso 18 da Constituição, é a alternativa A. Vamos para a segunda questão? Por incrível que pareça, nessa provinha de 2017, a segunda questão também é uma questão que envolve direito individual, também envolve o artigo 5º da nossa Constituição. Vamos lá? Então, olha aqui. Segunda questão. Silmara, brasileira naturalizada, verificou a Constituição Federal Brasileira a respeito de possível extradição de brasileiro naturalizado. Assim constatou, dentre os direitos e deveres individuais e coletivos, está previsto que... Vamos lá. Esse assunto de extradição é um assunto extremamente recorrente em provas. Não só provas da Carlos Chagas, provas de uma forma geral, ele cobra muito a extradição. E aí, justamente para que você não tenha uma visão supérflua do assunto, vamos entender um pouquinho aqui dessa questão? Vejam bem, o que é extraditar, professor? Lembrando também que é uma questãozinha que pode ser cobrada lá na parte do Poder Judiciário. Vejam bem, extradição é você entregar uma pessoa a um determinado país, onde lá essa pessoa praticou um crime. Para quê? Para que ela seja julgada ou apenas cumpra a pena naquele estado, naquele território. Então entenda, para ter extradição existe uma premissa básica. Qual é a premissa básica? É a questão do crime. Só vai existir extradição quando existir crime. Vamos lembrar um caso? Lembra do caso Cesare, lembra? Ele é um italiano, comete crimes na Itália e então vem para o Brasil. Quando a Itália percebe que ele está em uma outra jurisdição, em outra soberania, ela sabe que não pode entrar aqui, invadir e pegá-lo à força. Porque com isso, ela quebra um dos nossos fundamentos previstos no artigo 1º da Constituição, que é a nossa soberania. Nós não vamos permitir intervenções externas sem que haja o nosso consenso, sem que haja a nossa autorização. Então a Itália sabe que a única forma mansa, a única forma pacífica que ela tem para fazer com que Cesare seja lá punido é fazendo um pedido para o Brasil. E como lá ele cometeu um crime, aqui nós temos um pedido de extradição. Então, a premissa básica para ter extradição é ter o quê? O crime. Só que aí, não temos aqui tanto tempo assim, mas só para te dar alguns conselhos importantes. Nós temos dois tipos de extradição. Nós temos a extradição ativa e nós temos a extradição passiva. Extradição ativa, pessoal, é quando o Brasil pede para algum país. Por exemplo, o cara vem no Brasil, ou pode ser um brasileiro, comete crimes, e aí quando o Brasil tenta pegá-lo, ele vai para um outro país. O Brasil, sabendo que ele está nesse outro país, vai pedir, então, a extradição dele. Quando o Brasil pede, estamos diante de uma extradição ativa. Só que entenda. E eu costumo falar para os meus alunos que isso aqui é o divisor de águas para essa questão de extradição. A nossa Constituição de 88, ela não trata sobre extradição ativa. Ela só trata sobre extradição passiva. Então, sempre que eu falar, gente, porque na extradição, de acordo com a extradição, você tem que deduzir na hora que ele está falando da extradição passiva. E a extradição passiva é quando um país pede a extradição para o Brasil. Por exemplo, o caso Cesare, que eu mencionei. Agora, vamos analisar um detalhezinho aqui, só para envolver uma questãozinha também lá do Poder Judiciário interessante. Presta atenção. Como que funciona uma extradição passiva, que é o que nos interessa? O país onde o indivíduo cometeu o crime vai fazer um pedido para o Brasil. Esse pedido é um ato de soberania, então ele chega aqui nas mãos do presidente. Na verdade, o presidente tem ministros para resolver esse problema, não é? Mas como é uma questão política, uma questão de soberania, quem representa a soberania do Estado é o presidente. E aí, o que vai acontecer? Nesse primeiro momento, o presidente não faz muita coisa não é? Pelo menos aqui para o direito constitucional. Não estamos vendo questão de lei 6.815, então para nós aqui fica mais fácil, quer ver? Nós vamos pegar isso
e vamos encaminhar para esse cara, para o Supremo Tribunal Federal. De acordo com o artigo 102, inciso 1º, salvo engano, a linha G, a Constituição fala que compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal julgar a solicitação de extradição requerida por país estrangeiro. Qual é o papel do Supremo nessa parte da extradição? O papel do Supremo é analisar se o pedido feito pelo país está compatível, juridicamente falando, com a nossa Constituição e com as nossas leis. Se o Supremo percebe que esse pedido está incompatível, que fere a Constituição, que fere as nossas leis, o Supremo vai indeferir esse pedido. Resumindo, ou você refaz o pedido em consonância com o nosso ordenamento, ou não tem extradição. Porém, o Supremo pode analisar que o pedido está compatível. E aí o Supremo, verificando a compatibilidade jurídica do pedido, ele vai mandar para o último ato da extradição, que é justamente encaminhar para o presidente da República. E o presidente, agora nesse momento, de forma discricionária, ou seja, agindo por oportunidade e conveniência, é que vai decidir se esse cara sai ou não do Estado brasileiro. Beleza? Então o papel do Supremo é verificar a parte jurídica. Mas no final das contas, a extradição é um ato político. E aí quem decide se ele sai ou não do país é o presidente da República. Ok? Agora, não podemos esquecer alguns detalhes. Na verdade, para uma prova da Carlos Chagas, eu vou deixar 3 detalhes para vocês. Primeiro, um brasileiro nato jamais será extraditado. Não existe nenhum caso em que, passivamente falando, você possa extraditar um brasileiro nato. Ei, professor, mas espera aí, teve um caso recente que o Supremo autorizou extraditar uma brasileira nata. Pode parar. Aquela mulher, ela não era brasileira nata. Você tem que entender que no caso dela, vocês devem estar lembrando do que eu estou falando, ela foi para os Estados Unidos e voluntariamente adquiriu a naturalização daquele estado. Quando a sua naturalização em um outro país ela é voluntária, é naturalizar-se lá e, consequentemente, perder a daqui. Então, quando ela naturaliza-se lá voluntariamente, ela deixa de ser brasileira nata. Então, nada impede a sua extradição, porque ela entrou na condição de estrangeiro no Estado. Beleza? Então, passivamente falando, é impossível extraditar um brasileiro nato. Agora, quando nós falarmos do naturalizado, a coisa é diferente. Quando nós falarmos do naturalizado, nós vamos ter que observar o seguinte. Quando eu falar do naturalizado, que é justamente o ponto da questão, por isso eu estou colocando aqui no quadro, nós vamos ter que analisar o momento que ele comete o crime. Se antes de naturalizado ou depois de naturalizado. Pessoal, antes de naturalizado, ele pode ser extraditado em 2 casos. Ele pode ser extraditado por crime comum ou ele pode ser extraditado por tráfico de drogas, tráfico lícito de substâncias entorpecentes. Agora, depois da naturalização, aí, meu amigo, ele só pode ser extraditado por tráfico de drogas. Beleza? E último detalhe que eu gosto de alertar, que também está expresso aí na Constituição, é com relação ao crime político de opinião. A Constituição fala que o estrangeiro não será extraditado por crime político ou de opinião. Agora, cabe ao STF, analisando caso a caso, verificar o que é crime político ou de opinião. Beleza? Agora, como a questão ela fala especificamente sobre naturalizado, você vai encontrar isso no artigo 5º, inciso 51. Mas vamos analisar as alternativas? Venham aqui. Então, A. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes ou depois da naturalização ou de comprovado envolvimento em milícia armada e grupos guerrilheiros. Não. Primeiro que o crime comum não é antes ou depois, é apenas antes da naturalização. E esse segundo caso da milícia aí, né, não tem ali a previsão expressa, ele está inventando. B. A extradição de qualquer brasileiro, seja ele naturalizado ou não, consta em diversas hipóteses taxativas do artigo 5º da Carta Magna. Não. Primeiro que o brasileiro, né, nato, nem extraditado ele pode ser. C. A extradição de qualquer brasileiro, seja ele naturalizado ou não, somente poderá ocorrer em caso de comprovado envolvimento em tráfico lícito de entorpecentes e drogas afins. Também não. D. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Perfeito. Né? No item D aí nós temos
a literalidade do artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal. Ok? Vamos analisar a última alternativa e já pular a questão? A extradição de qualquer brasileiro, seja ele naturalizado ou não, somente poderá ocorrer em caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, envolvimento em milícia armada e grupos guerrilheiros e prática de ato de terrorismo. Não, errado, então de fato a única correta aí é a letra D. Terceira questão. De acordo com a Constituição Federal, as ações contra o Conselho Nacional de Justiça são processadas e julgadas originariamente pelo... Outro detalhe aí que eu vou mencionar para vocês, muito importante para uma prova da Carlos Chagas, sobretudo para uma prova do Judiciário, igual vocês almejam aí, que é o TST, são as competências do Judiciário. E, meu amigo, se tem uma parte chata, é a tal da competência. Ele vai querer que você confunda as competências do Supremo com as competências do STJ, com as competências do TRF, do juiz federal, e ele vai enfiar uma em cima da outra e vai fazer uma salada, então você tem que tomar muito cuidado. Então, tanto essas competências do Judiciário como aquelas competências da organização do Estado, as competências comuns, privativas, você tem que ter uma atenção especial. Esse caso aí, ele está falando sobre o CNJ, né? CNJ é previsto ali no artigo 103b da Constituição Federal, mas nesse caso ele está falando a quem compete julgar as ações contra o Conselho. De acordo com o artigo 102, inciso 1º, a linha R da Constituição, compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal julgar as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público, previsto lá no artigo 130A da Constituição. Ok? Só que presta atenção num detalhe aqui, que eu não quero que vocês confundam. A questão aí, ela está perguntando ações contra o Conselho, certo? Então veja, quando eu falar em ações contra o Conselho, seja CNJ e também o CNMP, quem julga isso aqui de forma originária é o Supremo Tribunal Federal, ok? Agora você vai tomar cuidado nesse caso aqui. Quando eu falar em ações contra os conselheiros. Agora é diferente. Ações contra o Conselho são julgadas no Supremo. Professor, e as ações contra os conselheiros? Aí depende. Primeiro, os conselheiros, eles podem responder por crime de responsabilidade ou eles podem responder por crime comum. De acordo com o artigo 52, inciso 2º da Constituição, os conselheiros, tanto do CNJ quanto do CNMP, eles são julgados por crime de responsabilidade perante o Senado. Isso aqui você vai encontrar no artigo 52, inciso 2º da Constituição. Agora, a minha preocupação é quando ele fala em crime comum. Por que eu estou lhe falando isso? Eu estou lhe garantindo com total veemência que ele vai colocar para que todos os membros do Conselho sejam julgados pelo mesmo local em crime comum. E aí a questão está errada. Está errada por quê? Você tem que entender, por exemplo, dando o exemplo do CNJ, que é a questão. Quando você pega o artigo 103b, ele fala sobre a composição do CNJ. E só relembrando, inclusive é um assunto importante aí para a prova. O CNJ tem 15 conselheiros. Quem são? O presidente do Supremo Tribunal Federal, aí você tem um desembargador do TJ e um juiz de direito. Esses dois são indicados pelo STF. Eu tenho um ministro do STJ, um juiz do TRF e um juiz federal indicados pelo STJ, um ministro do TST, um juiz do TRT e um juiz do trabalho indicados pelo TST, 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB, um membro do Ministério Público da União indicado pelo Procurador-Geral da República e um membro do Ministério Público do Estado escolhido pelo Procurador-Geral da República. E 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, um indicado pela Câmara e o outro pelo Senado. Por que eu fiz questão de mencionar a composição do CNJ para vocês? Para que você entenda o seguinte, eu tenho membros de vários locais. Então, para que você possa analisar onde esse conselheiro vai ser julgado em crime comum, você tem que saber a sua origem.
Por exemplo, eu acabei de falar que lá nós temos um ministro do STJ. Peraí. De acordo com o artigo 102, inciso 1º, a linha B, ministros do STJ são julgados pelo Supremo. Mas, poxa, lá eu também tenho um juiz do TRT. De acordo com o artigo 105, inciso 1º, a linha A, eles são julgados no STJ. Mas, poxa, eu tenho 2 cidadãos. Ei, cidadão é peba, não tem foro em lugar nenhum. Então, cuidado. Se ele afirmar para vocês que todos os conselheiros são julgados por crime comum no mesmo local, tá errado. Eles são julgados todos no mesmo local por crime de responsabilidade, que aí é no Senado. Agora, o crime comum, você tem que analisar a sua origem. Beleza? Mas vamos voltando à questão aqui. Então vamos, 3. De acordo com a Constituição Federal, as ações contra o Conselho Nacional de Justiça são processadas e julgadas originariamente, e aí ele está falando ações contra o Conselho. Então a correta é a letra B, Supremo Tribunal Federal, artigo 102, inciso 1º, a linha R da nossa Constituição. 4ª questão, vamos lá. A Constituição Federal prevê expressamente, dentre os direitos sociais, que é direito dos trabalhadores urbanos e rurais. Pessoal, mais uma vez eu reitero, vocês almejam a prova do TST, essa aí é a prova do TRT. Eu lhe garanto com total veemência, vai ter uma questão do artigo 7º no seu concurso do TST. O artigo 7º é a própria base, né, do direito do trabalho. Então, é indubitável que tem uma questãozinha do artigo 7º ali no seu concurso. Agora, claro, o fato de eu estar garantindo uma questão do artigo 7º não exclui aí que você tenha que fazer a leitura do 6º ao 11, né? Que acaba falando ali dos direitos sociais como um todo, né? Direitos ali sociais que são direitos fundamentais de segunda geração, né? Para você estar relembrando aí alguns assuntos. Lembrando, eu estou gravando agora um curso completo para o TST, separados todos por assunto as questões, vou corrigir muitas questões, vou dar um bônus que é um simulado que eu vou corrigir ao vivo com os meus alunos. Relaxa, é um produto fantástico, mas vamos corrigir isso aqui que é o que nos interessa. Então, você não pode deixar de ler o artigo 7º da Constituição. E aí, vamos lá. Aí ele vem e fala: a redução do salário proporcional à diminuição do trabalho limitada em 10%, viajou. Redução do salário proporcional à diminuição do trabalho limitada em 30%. Errado, né? Afinal, a Constituição assegura a irredutibilidade, não a redução do salário. C. A redução do salário proporcional à diminuição do trabalho limitada em 15%, também não. D. A irredutibilidade de salário. Opa, aí melhorou, né? Salvo disposto em acordo coletivo, sendo vedada a convenção coletiva estipular qualquer tipo de redução salarial. Não, peraí. Quando você pega o artigo 7º, inciso 6º, ele fala que é assegurada aos trabalhadores urbanos e rurais a irredutibilidade de salário, salvo disposto em acordo ou convenção coletiva. Não é isso? Então, um textozinho, você vê, uma questão literal, fácil, e nós não podemos perder uma questão dessa em hipótese nenhuma. Então, vamos analisar o último item. Irredutibilidade de salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Perfeito. E aí, só para eu lhe dar aqui uma dica, como o artigo 7º ele cai muito em prova, né, só fica um conselho aqui, um mnemônico. O artigo 7º ele fala então sobre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, está lá no caput. Ele também assegura direito aos trabalhadores avulsos, lá no inciso 34, e também para os trabalhadores domésticos, no parágrafo único do artigo 7º. E ali quando você pega então o artigo 7º, você tem 34 incisos e um parágrafo único. Supostamente ali você tem 34 direitos. Agora, para vocês acabarem memorizando alguns que caem com muita frequência em prova, lembra assim, quer ver? Lili avisa Federé que preve, aposenta e redute. Vamos lá, só para entender? Primeiro li, licença gestante, 120 dias. Segundo li, licença paternidade. Terceiro aqui, aviso prévio, né, de pelo menos 30 dias. Salário mínimo. Férias com adicional de pelo menos 1/3, 13º, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, previdência social, aposentadoria
e a irredutibilidade de salário, salvo disposto em acordo ou convenção coletiva. Depois volta o vídeo aí e grava esse mnemônico. Mais uma vez eu reitero, a prova da Carlos Chagas ela é muito literal, então quanto mais texto da Constituição você tem em mente, mais fácil vai estar a sua vida na hora da prova. Beleza? E vamos corrigir aqui a quinta questão para fecharmos esse bloco e aí depois eu volto corrigindo as outras 5 para você descansar um pouco. Vamos lá? 5. A Constituição Federal assegura aos partidos políticos. Ó, interessante. A Constituição fala dos partidos políticos lá no artigo 17, que também entra como um direito fundamental. Os direitos fundamentais, eles são divididos em 5 espécies. Direitos individuais, artigo 5º, direitos sociais do 6º ao 11º, nacionalidade, artigo 12 e 13, direitos políticos do 14 ao 16 e os partidos políticos ali do artigo 17. Essa parte de partido político ela não costuma ser muito cobrada em prova, né? E aí, questão de 2017, ele cobra na prova aí da Carlos Chagas, que às vezes as pessoas não dão tanta atenção assim. Por isso que eu falo, nós não podemos desprezar nenhum artigo, nenhum inciso da Constituição em provas da Carlos Chagas. Mas vamos ver aqui, corrigindo os detalhes? Ó, então vamos lá. Recursos do fundo partidário limitado a 5 vezes a participação do partido político no Congresso Nacional, bem como o acesso oneroso ao rádio e à televisão. Não. Primeiro, a Constituição fala que os partidos, eles têm acesso sim ao fundo partidário, mas ela não vai limitar isso aí, ela não vai colocar quanto, né, que eles vão ter esse acesso. Isso aí está no parágrafo 3º do artigo 17. E nós sabemos, e é muito fácil acertar esse item, porque nós sabemos que eles não pagam para ter acesso ao rádio e televisão. Isso é gratuito, assegurado pela própria Constituição. Então, viajou esse primeiro item. B. Autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, com obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Olha aí, ó. Quando eu falo que as questões da Carlos Chagas você tem que tomar cuidado, é porque eu estou falando com conhecimento de causa. Ele pega o texto da Constituição e copia, ipsis literis, só que ele mudou uma palavrinha. Ele colocou aqui, ó, com obrigatoriedade de vinculação. Não, é sem obrigatoriedade de vinculação. É o único erro aí constante nesse item. Beleza? Então corrijam aí. Não, então não é com obrigatoriedade, é sem obrigatoriedade. C. A autonomia para a criação de partidos políticos, sendo que após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Supremo Tribunal Federal. Não. De fato, eles adquirem personalidade jurídica na forma da lei civil, mas eles registram seus estatutos no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. D. Autonomia para a criação de partidos políticos, sendo que após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Congresso Nacional. Não, é no TSE. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana, observados preceitos constitucionais, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e de fidelidade partidária. Item correto, ele pegou uma parte do caput e uma parte, salvo engano, do parágrafo 1º do artigo 17. Beleza? Então, voltamos daqui a pouco com mais dicas aí, mais questões e lembrando, o meu objetivo é a sua aprovação, só o ouro da Bahia. Valeu!